Poder público, sociedade e imprensa juntos na luta pela paz no trânsito. Há 12 anos, Brasília padecia sob índices alarmantes de mortes nas vias da cidade, muitas por atropelamento. Era preciso fazer alguma coisa. Dessa união de forças nasceu uma nova consciência no Distrito Federal. E o respeito à faixa de pedestres passou a ser um valor incorporado ao dia a dia do brasiliense. A iniciativa partiu da população e veio para inovar. O alto índice de mortes por atropelamentos em Brasília entre os anos de 1994 e 1995 assustou os moradores da capital federal. Para tentar mudar esse momento marcado por tragédias, roupas brancas e um único pedido: paz no trânsito. Em 1º de abril de 1997, milhares de pessoas foram à avenida de maior circulação da cidade, conhecida como Eixão, reivindicar por mais segurança. A tentativa de tornar o trânsito mais humano deu certo, e o respeito à faixa de pedestres data desse momento. O brasiliense incentivou a proposta e, até hoje, colhe os frutos dessa movimentação. No trânsito é um tipo de coisa que é um valor promovido na sociedade que foi abraçado, no caso aqui do Distrito Federal, no caso de Brasília, foi abraçado pelo conjunto da sociedade. Os números em Brasília eram impressionantes na época, né? O trânsito era visto, ele era de fato muito violento, não que tenha deixado de ser, mas ele era muito violento. E a percepção das pessoas era muito nesse sentido. Dados do Departamento de Engenharia de Tráfego da Universidade de Brasília mostram que em 1995, o número de mortes em acidentes de trânsito chegou a 35 para cada 100 mil habitantes, o que é considerado alto. Em países europeus, esses registros não chegam a 10 mortos para cada 100 mil habitantes. Mas logo após a campanha Paz no Trânsito, esse número caiu para 20. Em 2006, chegou a 17, o que significa dizer que o índice foi reduzido para um pouco mais da metade, 17,5. Nesse período de 10 anos, houve uma redução desse índice à metade, né? Saímos de 34, chegamos a 17. Isso é uma coisa bastante significativa, e não é obra de um governo, não é obra de um órgão de imprensa, é a sociedade toda. Cada um tem o seu papel. Então, naquele momento, em 1996, esse número era muito alto, assustava muitas pessoas. Houve uma intensa mobilização na sociedade, houve a participação importante de órgãos de imprensa, o Departamento de Trânsito se envolveu e capitaneou, de certa forma, né, trabalhou liderando algumas iniciativas nesse campo com esse sentido. A capitã Cláudia, do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, acompanhou de perto toda essa mudança. O Coronel Azevedo resolveu quebrar esse paradigma, né? E eram poucas faixas na época. Então eu lembro que eu era comandante de uma companhia, 350 policiais que eram dispostos em faixas de pedestre, nas principais, né? E aqui na área do plano piloto, de manhã, à tarde e à noite. Né? A gente teve fases, esse início, né? A primeira fase a gente atuava, os policiais atuavam na faixa, paravam os veículos, havia palestras, várias palestras em escolas, né? E durante esse período não havia notificação, né? Os condutores não eram, a infração não existia na época, né? Aí, isso é em janeiro de 97. A partir de abril, 1º de abril, os policiais continuaram nas faixas, só que se afastaram. Eles não atuavam mais na faixa. Os condutores teriam que parar os veículos assim que o pedestre se aproximasse da faixa e desse o sinal, né, de vida. E a partir de abril, né, havia a infração do condutor que não respeitasse o pedestre. E até hoje a gente está nessa de respeitar realmente e garantir a travessia do pedestre na faixa, né?
Em 2005, no Distrito Federal, foram aplicadas 3.414 multas a motoristas que não respeitaram os pedestres. Até março deste ano, já foram aplicadas 456. Motorista educado é resultado percebido nas ruas. Por isso, o pedestre brasiliense atravessa no local recomendado. Eu atravesso porque é mais seguro, mas ao mesmo tempo tu viste a velocidade do carro, né? Quase que não freou. Sempre eu olho para ver se ele vai frear mesmo. Sempre tem que tomar cuidado, porque você viu aqui, né? Um para e o outro não. Eu acho mais seguro, mas às vezes é até perigoso, você tem que se cuidar. Mesmo assim, você dá o sinal e às vezes o carro dali primeiro para e o outro que vem atrás passa. Eu queria deixar uma dica com relação aos pedestres, né? Que o pedestre, existe o pedestre que é condutor de veículo e existe o pedestre que não é condutor de veículo. O pedestre que não é condutor de veículo, ele não tem uma visão de distância de parada do veículo. Que até a hora que você dá o sinal, o veículo tem que ter uma distância para ele parar. Chegar à velocidade zero antes da faixa de pedestre. Então, por isso que é importante a pessoa que não é condutora, é um pedestre que não é condutor de veículo, dá o sinal de vida, parou todos os veículos, em todas as faixas, aí ele passa. Tá? Porque aí a segurança é muito maior. Para aqueles que desrespeitam a lei, há penalidades. Se você parar sobre a faixa de pedestre, comete uma infração de trânsito. Também, se você deixar de preferência, comete outra infração de trânsito, né? Então, está sujeito a multa e talvez aí a uma penalidade de recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação, dependendo da infração que for cometida. São várias situações que podem se caracterizar. Então, para cada situação tem uma classificação da infração e, em decorrência, um valor da multa. E para que haja uma melhora em todos os aspectos, o professor de Engenharia de Tráfego da Universidade de Brasília explica: deve haver uma base consolidada entre educação no trânsito, normatização e fiscalização. Esse tripé funciona bem, de forma equilibrada, a gente tem resultados positivos. O erro, muitas vezes, é a gente pensar que, aumentando a fiscalização, o rigor da fiscalização, a gente resolve o problema de trânsito. Não resolve. Pode ter até um resultado pontual importante ali naquele momento, mas aquilo só não resolve. Como campanhas educativas só, também não vão resolver. Não adianta a gente desenvolver o hábito de respeito à sinalização, de respeito à faixa de pedestres, por exemplo, e depois o pedestre não tem onde atravessar, porque a faixa não foi pintada. Ou foi pintada num local que é inadequado, que leva, inclusive, às vezes, até a determinados riscos desnecessários. Então, essa combinação de fatores, né, nesses três aspectos, é essa combinação que produz os bons resultados no trânsito. Mais que um resultado a ser aplaudido, Brasília é um exemplo a ser copiado. No próximo bloco, especialistas mostram que espalhar essa ideia pelo país é apenas uma questão de vontade. Eu volto já.